estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e assentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Versículo 11. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessita de médico os sãos, mas sim os doentes. Deus abençoe a leitura de sua palavra. Amém. Já que foi me cedida a oportunidade de falar, eu quero falar um pouco, 5 minutos no máximo, sobre o remédio de Deus. Se nós tivéssemos aqui um cachê, né? O Humberto chama cachê. Não, comprimido. Café. Mas é um comprimido, né? Esse aqui, como comprimido, vendendo esse comprimido, que desse 1000 anos de vida ao indivíduo. Né? Todos nós, isso aqui estaria cheio de gente buscando adquiri-lo, esse comprimido, que lhe daria 1000 anos de vida. Mas o que nós temos não nos dá só 1000 anos de vida. O que nós temos e estamos oferecendo de graça é a vida eterna. Amém. Basta crer nesta palavra. Nós vivemos em uma era científica e teológica, onde a ciência tem encontrado remédios para todo tipo de doença. Mas existe uma doença que a ciência jamais encontrará solução para aquele tipo de doença. Que doença é essa? É o pecado. Essa doença é o pecado. Em Romanos 5, versículo 12, a Bíblia diz: pelo homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Isaías 59, versículo 2 e 3, a Bíblia diz que os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. As nossas iniquidades cobrem o vosso rosto, para que ele não vos veja. Porque as suas mãos estão contaminadas de sangue, os dedos de iniquidade, os lábios falam falsamente e a língua profere falsidade. O homem nesta condição, ele está doente, quase à beira da morte. Mas existe um remédio. Ele está precisando de tomar esse remédio, o remédio de Deus. Amém. Quando é que você precisa de ir a um médico? É quando você está doente. Você estando na sua perfeita saúde, você não precisa de consultar um médico. Mas quando você necessita, você está doente, você vai ali em busca da sua saúde. Se você quer vida eterna, tome o remédio de Deus. Tá bem? Amém. Então o médico prescreve lá na receita. Remédio, bota o nome do remédio e diz: esse aqui você toma de 6 em 6 horas. Escreve outro lá, e esse aqui você toma de 8
em 8 horas. E todos os remédios têm os seus efeitos. Agora não adianta nós comprar o remédio e colocar lá na prateleira lá. Ficar só olhando para ele, aquele não vai fazer efeito naquela pessoa. Se ele quer ficar bom, ele tem que tomar o remédio que o médico passou. Tomar do jeitinho que o médico disse para ele tomar. Mas aqui está o médico dos médicos. Amém. Com o remédio de Deus para dar para aqueles que queiram saúde, vida eterna. Amém. E aqui está o remédio de Deus. É Atos 3:19. Arrependei e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham aos seus tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém. Esse é um dos remédios de Deus que nós temos que tomar. E é diariamente. Todo dia nós pecamos, mas nós temos o remédio para tomar. Então essa doença, chamada pecado, não nos atinge, porque nós temos o remédio de Deus em nossas vidas. O segundo remédio é Atos 2:38. Arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa é uma dose única. Você só toma uma vez e está sarado. Amém. Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, com Jesus Cristo. Amém. Meu Deus. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8 está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Então, quando Jesus Cristo ele veio aqui, ele veio chamando todos para o arrependimento, para que todos fossem salvos. Então, hoje continua a mesma coisa, está sendo pregado. Então, Deus enviou um profeta, no qual nós cremos, o profeta Elias, que é o mensageiro da era, que é o William Branham. E continua sendo pregada essa mensagem para o arrependimento, para que todos nós cresçamos nessa mensagem, para que nós tenhamos vida eterna, chamando o povo para o arrependimento, escolhendo, chamando os eleitos, a sua noiva, para que viesse, para que fôssemos preparados, para sermos chamados para o rápido. Então continua a mesma coisa. Naquele tempo, quando Jesus Cristo veio pregando o arrependimento, que todo mundo se arrependesse e aceitasse a sua mensagem. Então o profeta dessa era veio da mesma forma, chamando todos para o arrependimento, chamando para a palavra de Deus, que todos se arrependessem, para que todos fôssemos salvos. E está aqui. E nós cremos e fomos batizados e continuaremos sendo seguidores dessa mensagem, nos esforçando na fé, para que sejamos e seremos chamados para o rapto, para viver eternamente ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Malberto. Já Terezinha. já falou, né? Malberto. Boa noite com o Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ler apenas aqui em Hebreus 4, apenas versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. Dom Pedro Rocha falou sobre uma pílula, né? Um comprimido que desse 1000 anos. Seria algo milagroso. Poderia se pedir milhares e milhares de reais ou de dólares, ou seja lá de que for. E as pessoas dariam a palavra. Para viver. Lembrando na mensagem Amor, ele fala de um garotinho que ele, na sua casa, queria
5 centavos para poder comprar um sorvete. Ele resolveu subir ao sótão e mexer no baú lá e procurar alguma coisa que tivesse um valor. E ele achou uma coisinha pequenininha, um selo pequeno. Ele disse, esse selo deve me garantir pelo menos esses 5 centavos para me tomar um sorvetinho. E ele foi até um colecionador, e chegando lá mostrando o selo para o colecionador olhou para o selo, foi lá, pesquisou e olhou para o garoto e disse assim, te dou $1 por ler, tu quer? Na mesma hora ele ficou satisfeito, maravilhado. Oh, eu queria 5 centavos para tomar um sorvete, tinha $1 com uma sorvete no automático. Pois é. E aceitou na mesma hora. Aquele homem vendeu aquele pedacinho de papel. Disse que dava pouco mais de meia polegada. Ele vendeu logo à frente por $50. A pessoa que comprou por 50 vendeu por 500. E disse pouco tempo depois, aquele selo raro foi vendido por $250 mil. O valor, né? E ele nos chama a atenção para um papel que muitos não dão valor. Porque eles buscam ver o quê? O valor do papel, que é a Bíblia Sagrada, do qual aqui, para nós, tem a palavra de Deus. Amém. E o irmão Branham nos fala sobre isso aí. E hoje é um dia de ceia, hoje é um dia que nós nos lembramos de quê? De que nessa palavra aqui, o próprio Deus se fez carne, veio entre nós. E para que nós tivéssemos chances de cumprir aquilo que foi lido aqui, Ele próprio se ofereceu em sacrifício por nós, pelos nossos pecados, para que justamente possamos achar graça em tempo oportuno. E é isso que vai ser lembrado hoje aqui, aquele sacrifício que Ele fez por nós lá no Calvário. Meu nome é Delton, vocês sabem, Teresina. E é isso que eu queria transmitir para vocês hoje. Deus continue abençoando cada um, Amém. em nome do Senhor Amém. Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Amém. Ai, meu Deus. Agora é a hora de eu sofrer. Agora é a sua vez. Tem gente que pensa que o homem às vezes fica nervoso, né, quando ele se posta diante de uma multidão para falar com eles. Mas quando está diante de um grupinho pequeno, não tem nenhum problema. É engano. Porque a responsabilidade de quem fala com 1000 é a mesma responsabilidade quando ele fala com 1 ou 2. Não muda. Por quê? Porque o valor de 1 é mais do que o valor do mundo todo. Então, esse 1 custou o mais alto preço que alguém poderia pagar. E quem poderia pagar esse preço? Era só Jesus. Ele que podia pagar. Então a nossa responsabilidade não muda. Nós temos que ter a segurança, temos que ter a certeza de que nós estamos falando algo que vá ajudar a essas pessoas, 1, 2 ou mais, a se firmarem naquilo que Deus estabeleceu para que nós então possamos ter esperança de vida eterna. Amém. A vida eterna começa aqui. Nós não temos que esperar ser transportados, transpormos aí o espaço sideral para podermos chegar no céu como se ele fosse espaço. Céu não é espaço. Céu é dimensão.
a terra. Aqui no mundo nós estamos vivendo em dimensões. Aqui onde nós estamos existem 3 dimensões. Aqui está a dimensão do tempo. Nós começamos esta reunião aproximadamente uns 15 minutos, 20 minutos atrás. Bom Pedro começou a cantar, deu uma pequena palavra. Bom Alberto veio aqui, deu uma pequena palavra. Bom Delto veio aqui, deu uma pequena palavra. E agora eu já estou aqui falando. Isso é tempo. 1 segundo, 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 mês, 1 ano, 1 século, 1 milênio. Isso é uma dimensão na qual nós vivemos. Luz, né? Tempo e matérias. O que vemos e apalpamos. Essas são 3 dimensões com as quais convive o nosso corpo. Dentre estas 3 visíveis, luz, tempo e matérias, está uma 4ª. Esta 4ª são as artesianas. Aqui entre nós estão passando vozes, imagens. A senhora liga aquele televisor, a senhora vai ver imagens e vai ver vozes, ouvir vozes. Elas estão aqui entre nós. É uma dimensão invisível, porém captável pelos recursos humanos. O homem descobriu que as artesianas poderiam conduzir sons, vozes, imagens e etc. E a canalizou para um aparelho chamado rádio primeiro, depois para um aparelho chamado televisão. E agora está num outro aparelho chamado computador, a internet. Essa é a 4ª dimensão, que é também aqui. Estão aqui. A 5ª dimensão, o profeta irmão Branham diz, é aquela para onde foi aquele rico que, da sua mesa, dispensava apenas migalhas, jogava migalhas para que Lázaro comesse. Tendo ele partido, não tendo ele o sangue, o sacrifício, ficou retido na 5ª dimensão. Depois Lázaro partiu. Lázaro nem parou na 5ª, ele foi direto à 6ª dimensão. Amém. Glória a Deus. Dali da onde aquele rico estava, no Hades, que no caso dele significa inferno, porque a palavra Hades no hebraico significa tanto sepultura quanto inferno. Aí depende do adjetivo que a segue, ou do substantivo que a segue. Né? Então ela, nesse caso, é inferno. Ele, o rico, lá no inferno, podia ver a Lázaro no seio de Abraão, na 6ª dimensão. E ele podia clamar e eles ouviam lá. E ele clamou: Pai Abraão, mande que Lázaro molhe pelo menos a ponta de seu dedo e coloque na minha boca, para que possa aplacar esse tormento, esse fogo. A voz respondeu para ele: os que estão aqui não podem ir para aí, e os que estão aí não podem vir para aqui. Você está colhendo o que você plantou, em outras palavras. E ele clamou de novo, dizendo: Pai,
mande que Lázaro volte lá e avise aos meus irmãos, para que eles possam não vir parar aqui onde eu estou. A voz disse: se ainda que ressuscitasse um morto ali entre eles, eles não creriam. Disse: lá eles têm os profetas, ouçam-nos. Mandou que eles crescem nesta Bíblia, nesta profecia, para poder não ir parar onde estava seu irmão. Então, ali naquela quinta dimensão, vai ficar aqueles que não têm a ponte do sangue para atravessarem para a sexta dimensão. O irmão Branham diz: e Deus está na sétima. Então, existem dimensões. Nós vivemos em 4. A quinta é onde está o perdido. A sexta é onde está o salvo. E a sétima é onde está Deus. Agora, isso não é espaço, é dimensão. Luz, tempo, matéria artesianas, todas estão aqui. A luz, o tempo e as matérias nós vemos, apalpamos, sentimos, são concretas. A quarta dimensão é abstrata, porém é uma lei captável. Ela está ali na televisão, no rádio, no computador, ela está aí. Isso são dimensões. O que nos coloca em contato com essas dimensões? São os sentidos. Audição, visão, né? Olfato, tato, paladar. Esses são os 5 sentidos que nos colocam em contato com essas dimensões. Né? Visíveis, captáveis e etc. E também, às vezes, o homem consegue contatar com essa quinta dimensão. É onde trabalham os grupos espíritas. Então, quando diz linha branca, são demônios também. Tudo que vem, linha branca, linha vermelha, linha preta, não muda nada, são os mesmos espíritos. Eles trabalham com a quinta dimensão. Com a sexta dimensão eles não podem chegar. Lá eles não vão. Então, nós precisamos ser pessoas. Leia a série Demonologia, a senhora tem? Tem. Leia a série Demonologia, a senhora vai ver lá. O irmão Branham diz assim, que se existem médiums, tanto falso como verdadeiro, tudo é falso. Mas dentre eles tem um médium que é verdadeiro. Certo? Tem um médium que realmente trabalha com essas dimensões de forma verdadeira. Mas tem outros que não passam também de mercadores, da consciência do povo, da fé errada do povo. Então, enganando e sendo enganados. Agora, nós temos diante de nós um profeta. É aí onde está a diferença. Certo? Então, irmãos, esses 5 sentidos, luz, tempo e matérias, luz, tempo, não. Audição, visão, olfato, tato e paladar. Esses 5 sentidos colocam o seu corpo, o seu físico, os seus sentimentos humanos em contato com esse mundo.
Aí vem o sexto sentido. Amém. Este sexto sentido. Por isso a minha fé não vale nada. A fé da senhora não vale nada. A nossa fé não vale nada. Por isso nós temos que ter em nós a fé de Jesus Cristo. Amém. Se Amém. nós não tivermos, vamos estar à deriva. Hoje está muito crente, amanhã não está crendo em nada, hoje está entendendo tudo, amanhã não entende nada, e assim vai. Blá, 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 até que chega uma hora que cruza o braço e fala assim, eu vou largar isso para lá. Isso não presta. Eu não entendo nada disso. Por que é que o outro ali entende? Entendeu? Por isso Jesus disse, a fé não é de todos. Deus tem uma espécie mínima na terra, que é predestinada, pré-ordenada, elegida para crer. A vós vos é dado, mas a eles não. Então, convém-nos, cada dia que nós pudermos ser melhores, nós devemos lutar por isso. Amém. E quando nós, às vezes, somos muito fortes nas concupiscências, nós devemos reprová-las uma por uma. Amém. Aí você vai ler Romanos 7, você vai ver que ali estava o Paulo, governado pelos 5 sentidos, pela audição, visão, tato, paladar, certo? Mas quando você salta para o Romanos 8, você vai encontrar o Paulo alma, o Paulo vida. Você vai encontrar o homem perfeito. Aonde ele tem que estar? Em Cristo. Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão, afirmativo presente, em Cristo Jesus, e não andam segundo a carne. Eu poderia dizer, e não andam segundo os 5 sentidos. Entendeu? Não se dirige pela visão. Ora, essa visão, o homem tem que trabalhá-la 24 horas por dia. Por quê? Porque quando ele vai descendo aqui a rua, ele vem uma mulher pelada, seminua, mostrando toda a sua erogeneidade, tudo que ela tem de erógeno, ela gosta de mostrar. Para quê? O profeta diz assim, vire o seu rosto e siga sendo um filho de Deus. Amém. Amém. O primeiro olhar ninguém evita, não tem como. Mas o segundo é concupiscente. Aí é que está o problema. Aí a gente diz assim, mas isso é só o homem. A senhora também não é tentada por um homem simpático, assim lá? É ou não é? É. A senhora é uma mulher já idosa, mas a senhora foi jovem. Se a senhora foi uma mulher viril, era a mesma coisa. A senhora via passar um homem... Porque eu acho que se existe uma coisa de mau gosto no mundo, é a mulher. Como é que pode uma mulher gostar de um homem? Achar um homem bonito. Não é bicho feio. Ô, trem feio, menino. Então, agora, mas elas também sofrem tentação. Elas também correm risco de cometer um adultério sem nunca deitar com aquele homem. Entenderam? Então, tudo isso aqui é para nós, o corpo. Esses sentidos têm que ser dominados pelo homem e pela mulher. Caso contrário, nós vamos estar sempre morrendo, porque sempre vamos estar em Romanos 7. O bem que eu quero fazer, isso não faço. O mal que eu não quero, esse faço.
Quem me salvará desta condenação? Aí então, vem ele depois e disse, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, irmão, nós temos que vencer Amém. estes sentidos. Amém. Amém. Todos nós somos tentados a olhar, a cobiçar, a desejar, certo? Nós somos tentados a roubar, mentir. Pastor, pode interferir? Pode. Assim, a diferença entre concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, o senhor podia explicar melhor para nós? Olha, Assim, irmã, exemplificar. a concupiscência dos olhos, ela está ligada em todo o sistema de concupiscente do corpo. O apóstolo São Paulo, quando ele falou sobre isso aí, ele estava simplesmente citando que os sentidos todos são concupiscentes. Até o perfume. Ora, Desejo, né? quando eu estou aqui num lugar, eu sou um homem, né? Eu estou aqui num lugar, passa uma mulher perfumada perto de mim. O que a senhora acha que esse sentido do olfato, mesmo não estando vendo, o que ele vai saber? E o que ele vai pensar? Ele vai pensar, opa, ele vai procurar. A concupiscência do olfato adicionou a concupiscência dos olhos, certo? O que eu vou dar vontade de fazer com o tato? Eu vou dar vontade de pegar naquilo, palpar aquilo. A senhora está entendendo? Isso aí é 100% na raça humana. A senhora também tem a mesma coisa, ela tem. Agora, o que nós temos que fazer? O que nós temos que ter? Nós temos que ter dentro de nós aquele sexto sentido, que é o Espírito Santo que te dá a fé de Jesus Cristo. Amém. Essa fé vai dizer não olhe, essa fé vai dizer não apalpe, esta fé vai dizer não roube, esta fé vai dizer não ouça, porque se o homem parar para ouvir, ele cai. A mulher parar para ouvir, ela cai. É aí que nós temos que ter cuidado com esses sentidos. Vigiar, né? A concupiscência dos olhos, a soberba da vida, entendeu? Essas coisas, elas todas estão ligadas. Esses 5 sentidos te põem em contato com todos os atrativos da concupiscência que há no mundo. Tudo está ligado a esses sentidos. Por isso que se você não tiver o sexto e ele não for realmente real, você não vence. Ou seja, sem Jesus Cristo você nunca vai Não, conseguir. sem o Espírito Santo, que é Cristo em vós, esperança da glória. É aqui que nós estamos estudando. É a leitura que estamos fazendo lá. Cristo é o mistério de Deus revelado. Colossenses capítulo 1. É ali onde nós estamos. Entendeu? Amém. Por quê? Porque se estas coisas não forem mortificadas em nós, nós não vamos conseguir vencer nunca. Nós temos que batalhar a morte das concupiscências, mas elas nunca vão te deixar. Esse sexto sentido tem que estar em você tão forte que sejam então capazes de virar as costas para cá, para lá, para lá, para cá, para lá, para cá. Aí por que é que o profeta diz que todo crente parece um maluco, parece um doido? Por quê? É porque você vai estar fugindo de tudo e de todos. Você não vai parar na roda dos escarnecedores. Você não vai parar no caminho do pecador, sentar na roda dos escarnecedores. Você não vai fazer nada disso. É o Salmo 1, estava lá no Velho Testamento, mais de 1000 anos antes de Jesus chegar aqui, o Espírito de Cristo em Davi já estava falando isso aí, as bem-aventuranças. Jesus chegou aqui, São Mateus, capítulo 4 parece, capítulo 5,
né? As bem-aventuranças, se não me falha a memória. 5. Pois é, as bem-aventuranças. Davi lá no Salmo 1 diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém. As bem-aventuranças. Agora, nós estamos aí, ó. A senhora vai receber a mensagem, né? A bem-aventurança não... Micaías e as bem-aventuranças, não sei o que, sei lá como é que é. É, Mais ou menos. Jamais esqueci, acho que é assim. É 2 nossas. eu só sei que também parece que é linda demais. Eu comecei a estudar ela, mas eu tinha trazido ela para mim, vim lendo ela, né? Aí eu cheguei lá, eu esqueci de trazer do pastor Hélio e deixei a minha com ele. A minha já, até onde eu já tinha olhado, já tudo marcadinho, arrumadinha, mas tive que deixar com ele, porque depois eu pego a outra e marco de novo. Olha, irmãos, não era isso que eu ia falar. Por que será? Então, às vezes a gente vem aqui, você coloca um pensamento, de repente entra uma linha. Aí você começa, daqui um pouquinho, você esquece que está ali e vai naquela linha, falando. Então, nós estamos precisando, porque nós estamos vivendo no apagar das luzes. Eu ia falar aqui sobre o que eu falei em Floriano, anteontem. A luz imortal. Nós estamos vivendo num tempo quando esta luz se deu a conhecer outra vez. Nós estávamos vivendo num tempo quando não havia luz, nem tampouco havia uma espessa escuridão. É o que a Bíblia está dizendo, Zacarias capítulo 14, né? Mas no tempo da tarde haveria luz. E é diante do que nós estamos hoje. E para que esta luz possa operar em nós, ela tem que encontrar guarida. O que quer dizer guarida? Ela tem que encontrar receptividade, ela tem que ser receptada, recebida, abraçada, acatada, para que nós então possamos desfrutar dela. Senão nós vamos continuar tênues, lúgubres, foscos, nós vamos continuar sem enxergar nada. Por quê? Porque o mundo está confuso. O mundo está perdido. Mas nós não. Amém. Nós não. Amém. Glória. Nós podemos hoje dizer, mas eu sei em quem tenho crido. Amém. Aleluia. Nós podemos. Olha, nós nunca tivemos no mundo um reavivamento. Que quando você fala em reavivamento lá no mundo pentecostal, eles acham que reavivamento é barulhão. É todo mundo está falando em língua estranha, todo mundo está cantando cânticos espirituais, chorando para ali, caindo para colar, rodando para ali, e etc. Eles pensam que avivamento é isto. Não. Avivamento não é isto. Avivamento é quando o Espírito Santo traz a luz do Evangelho e a abre para nós. Aleluia. Vai haver emoção? Vai. Nós vamos chorar? Vamos. Eu tenho chorado muito. Por quê? Porque eu tenho tido visões do que está escrito, do que o profeta tem falado, e aquilo tem entrado no coração e me alegrado. Amém. Glória. Verdade. Agora, lá é barulho. Está andando seminuas, está cortando cabelo, está pintando a cara, está mostrando suas erogeneidades, as suas partes erógenas. E está falando língua, está
profetizando. Fala, e está chorando, e está vibrando, e tá. Isso não é avivamento. Avivamento é quando a palavra pode entrar em nós e causar em nós mudança. Amém. Mudança para melhor. Amém. E para pior, o mundo está indo. Misericórdia. A hora é tardia. Esse é o momento quando nós devemos nos colocar de pé e ir em frente. Agora, ancorado em Deus, era o que eu ia falar aqui. Vamos nos colocar de pé um instante, vamos ler Hebreus 6. Hebreus 6, versículo 16 ao 20, diz assim, ó. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma. Amém. Segura e firme e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Deus abençoe. Amém. E no Salmo 91, e agora podem se assentar. Esse aqui eu vou só citar, né? Versículos 1 e 2, o salmista disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, e nele confiarei. Amém.